um quadro da Quarta Mental Somática. Eu sou o Murilo Verolino, formado em Tecnologia e Análise de Dados e autodidata em Informática desde a pré-adolescência. Eu sou Rosana, a formação é psicóloga, mestre em Educação e pesquisadora da Conscienciologia. Eu também sou pesquisador da Conscienciologia desde 2008 e nessa quarta-feira nós vamos falar de um livro bem interessante da Juliana Costa, Autobiografia de uma Personalidade Consecutiva. Vivências na África segundo o Paradigma Consciencial. Eu lembro da Juliana aparecer lá na Tertúlia, né? Lá na série, aquele jeito bem sério dela, bem compenetrada, né? Bem concentrada. E eu lembro que o Valdo, de duas personalidades consecutivas que ele acabou falando abertamente no tertuliário, uma foi o Pedro Fernandes, né, que nós falamos na quarta-feira passada, e a outra foi sobre a Juliana Costa, quem ela tinha sido. Ele afirmou, ela já vinha pesquisando sobre isso, né, até no livro dela ela fala que já tinha morado na África. Eu achei que ela só foi morar na África depois de conhecer a Conscienciologia. Não, ela se aprofundou nos estudos já morando em Mali. Que ela é geóloga, né? Geóloga, sim. Trabalhava lá em uma fábrica na África. E o Valdo acabou afirmando que ela foi a personalidade consecutiva. Ela é, né? A personalidade consecutiva da Emily Hobhouse. Ela foi essa enfermeira que foi uma voluntária e participou de guerra anglo-boer lá, uma guerra na Inglaterra. Foi essa britânica enfermeira que ajudou muito, né, na África, e nessa vida ela já se identificou bastante com a África por meio da profissão de geologia. Eu até perguntei na tertúlia, ela esteve também lá na mineração, Catalão também, trabalhando, e é interessante, né, a pessoa ter a confirmação de quem ela foi na vida passada, escrever um livro sobre isso e ser infiltrada cosmoética atualmente na África. Não é mesmo, Rosana? Infiltração cosmoética O que significa isso? Infiltração cosmoética é a pessoa tá consciente e tá lúcida no meio do grupo. Então ela vai... O pensando que não é agradável, né? Na África tem várias dificuldades. Ela não vai fazer... A mesologia a gente fala de estupro evolutivo, então ela não vai forçar a barra das pessoas. Ela vai ficar quietinha fazendo o trabalho das energias, mas não vai querer explicar a Conscienciologia para todos. Não vai querer tacar na cabeça de cada um. Fazer que as pessoas entendam goela abaixo, né? Como eu já fiz antes. Quando eu conheci a Conscienciologia, é normal alguns intermediistas terem esse comportamento equivocado de querer colocar a goela abaixo para paradigma consciencial para as pessoas que estão em volta. Então, a infiltração cosmoética, quando é lúcida, né? Aí no livro ela fala dessa hipótese, né, de ser infiltrada cosmoética. É interessante, porque chega um momento da vida que a gente começa até a se questionar desse infiltramento. A gente às vezes se sente um pouco mais lúcida no grupo, né? Então a gente pode até questionar sobre isso. Mas acho que até ela fez um vídeo sobre infiltração cosmoética. Sim, na pandemia, acho que ela fez um vídeo na live, como é que né, que ela se sentia nesse processo. E é interessante assim, o que ela faz é uma autobiografia. Então quando a gente lê o livro, a gente faz uma viagem na África, né? Sim, e ela faz um cotejo do que ela tinha com Emily Hobhouse e o que ela mantém até hoje, o comportamento. Né? Os traços fardos, né? Fardos e os traços fortes, né? Sim. Então ela faz um cotejo da Juliana, né, Costa, e da Emily Hobhouse, né? Bem interessante. É a foto dela. É muito bem feito o livro dela, é muito detalhado. Ela foi para a Inglaterra também, né? Lá ela morava em Cornualha, na Inglaterra. Sim. E ela viu várias passagens, ela teve várias projeções conscientes, como assim, uma das maneiras para confirmar retrovidas é uma técnica, a projeção consciente, né? Tanto para trás como para frente. Então a gente, nas projeções conscientes, a gente pode também ver as retrovidas, né, Murilo? Eu lembro que na tertúlia ela falou que foi pesquisar, né, sobre essa personalidade de Emily Hobhouse. A hora que ela viu a foto, ela se impactou. Que nem o Pedro Fernandes. Parece muito, né? O jeitão sério dela, o olho, assim, vem tá compenetrado. Parece que ela intimida muita gente com esse jeitão. Mas é o jeito dela, o temperamento. O temperamento é a última coisa que muda. Então, se a pessoa tiver desconfiada de alguma personalidade que ela foi no passado, pesquisa o temperamento dessa personalidade. Porque, impressionante. O caso da Juliana Costa mais do Pedro Fernandes, os temperamentos são
os mesmos. E como é bom hoje, né, na era consciencial, Sim. a gente ter essa possibilidade de pesquisar isso lucidamente, né? Isso. Então, ela, passo por passos, ela fala dessa autobiografia, né? Sim. Bem interessante. E ela faz uma listagem dos traços de personalidade, ela como Juliana, né, Costa, sim, e como a enfermeira, né, no passadão. Trabalhou na Primeira Guerra Mundial. Sim. Então, é bem interessante porque a coisa dela é muito detalhada, né? Sim, bem detalhada, com fotos, onde ela viveu, com nomes dos pais dela, das irmãs. Ou seja, muito bem amparadas fisicamente, né, para conseguir essas confirmações. A gente chama de autobagagem holobiográfica, né? Autobagagem holobiográfica. Ela tem uma autobagagem holobiográfica que ela esmiuçou de forma lúcida, né? Não é viagem na maionese, não é hipóteses e ilações aleatórias, não. Ela foi atrás, ela percebeu que tinha algo muito... uma afinidade muito forte com a África, principalmente, né? Por meio do trabalho que ela foi se identificando, foi viajando para a África por causa da geologia, e depois encontrou a conscienciologia e acabou se ampliando, né? Ampliou dentro do paradigma consciencial e começou a detectar e confirmar, né, essa personalidade constitutiva que no caso, como eu disse, né, o Valdo, ele até sabia de algumas pessoas que foram no passado, mas ele não falava. Ele teve certeza que não ia dar, na minha opinião, ele teve certeza que não daria problema por causa da lucidez dela. A lucidez é uma personalidade que ela fez assistência. Então não tinha muito rabo preso, né? Não, e ela não gosta de aparecer, né? Ela fica só nos bastidores. Ela foi uma pessoa interassistencial, muito assistencial. Sim. Então foi bem interessante. Ela descobriu como ela ajudou pessoas, né, na guerra e trabalhou nessa coisa da Primeira Guerra Mundial. Sim, ajudou muito os campos de concentração. Então isso fez ela também ir para o curso intermissivo. Enfermeira inteligente e dedicada. Né? Então isso deu uns pré-requisitos para o curso intermissivo. O que fez ela acessar o curso intermissivo foi essa vida como enfermeira. Claro que outras, mas Emily Hobbs. Essa aí foi Essa Emily Hobbs, para vocês verem, pesquisem aí o que ela fez naquela época que as condições eram precárias, é impressionante. Isso é o que faz a gente analisar a personalidade dela atualmente, né? Ela até fez uma pensada aqui bem interessante. Bem interessante essa pensada. A rememoração de vivências pretéritas, ou seja, passadas, sadias, possibilita compreender o presente, tomar decisões mais assertivas e o vislumbre de novos desafios evolutivos. É o que ela está fazendo, né? Ela acessou quem ela foi, falou, peraí, se eu fiz aquilo com aquelas condições precárias, o que eu posso fazer agora no presente? Com a minha atual genética, né? Que é dos pais atuais, que parece que ela é de Minas Gerais. É de São Paulo, depois foi para Minas. Ela foi estudar em São Paulo, mas ela acessou Conscienciologia em BH, que eu acabei lendo aqui. Então, é professora de Conscienciologia. Sim, professora de Conscienciologia. Então, veja só, né, como que o paradigma consciencial... E ela fala também algo que eu também levei a sério, o paradigma consciencial, porque ela gostou muito do princípio da descrença. Quando ela percebeu que ninguém ia fazer a cabeça dela, não ia ter gurulatria, ninguém ia falar o que ela tinha que fazer. Então, isso é o que me faz levar o paradigma consciencial a sério até hoje, né? Não adianta a pessoa falar que é pseudociência, que não existe, que é isso, aquilo, mas o princípio da descrença faz a pessoa experimentar por ela mesma. Quando você experimenta, por exemplo, a projeção consciente, como a Rosana falou, você pode acessar uma parapsicotécnica, pode saber quem você foi em vidas passadas, não só... Ou até ver imagens, desenhos, sim. A gente chama de, às vezes não vê, pequenos fragmentos, né? E anotando, né? O que ela fala no livro. Flashes retrocognitivos, os flashes. Então, assim, ela fala para fazer um diário pessoal, para fazer fotografias, filmar, os relatos das primeiras fases da vida, as tendências, tipo, eu vou falar com minha tia, minha mãe, como eu era quando criança, né? As tendências inatas. Então, ela fala várias técnicas para a gente, às vezes, até fazer um roteiro de quem a gente era, né? Uma retrocognição sadia mesmo, né? Não para às vezes ficar com trauma, coisa assim, mas para autoevolutivo mesmo, né? Sim. E ela nasceu na cidade de Itapira, né? No interior de São Paulo. Itapira. E ela fala que teve uma parapercepção, que ela foi para a cidade de Rio Claro, se não me falha a memória, que a amiga dela foi morar lá e ela visitava essa cidade frequentemente. Aí ela passou na frente, né, da universidade lá, Unifesp,
de Rio Claro, e veio para a percepção que ela estudaria ali. O amparador já estava, né? O amparador extrafísico já estava mandando os insights. Orientando, né? Para ela, na minha opinião. Então é isso, gente. Vamos. É interessante porque uma das especialidades da Conscienciologia, né, que é a serexologia. Sim. Então é bem um estudo da serex. Tratadão aqui do Cristo, nós falamos na quarta-feira passada dele. É, bem interessante. Se você se identifica com alguma personalidade ou você tem curiosidade de querer entender o porquê né? você é diferente dos seus pais atuais, como eu tive, né? Eu falei, peraí, tem a mesologia, tem a genética, mas tem umas coisas que eu tenho, que eu trago comigo. É inatas, né? Que são diferentes dos meus pais. Aí que eu do irmão, do pai, da genética, da mesologia. Chama-se paragenética. É paragenética. É o que você fez em vidas passadas e aquilo fica na sua paragenética, fica inata. Ou memória, né? Sim, fica gravado na memória paracerebral, além do corpo físico. É uma coisa que vem com toda a consciência, com toda a alma, com todo o espírito. Então fica aí essas recomendações aí para as pessoas procurarem a Serexologia na Conceptivos, né, que é uma instituição aí que está fazendo muito sucesso na Consciologia. O pessoal está cheio de energia aí, inclusive vai ter um curso chamado Retrocognição Intermissível no final desse mês, então fica aí a dica para as pessoas que estão interessadas, né, no estudo da personalidade conceptiva. Autobiográfica. Sim. Que estão interessadas, né, no estudo da personalidade conceptiva, porque todos nós somos personalidades conceptivas, né? Nós já fomos muitas coisas no passado e ainda seremos muitas coisas no futuro. Então, vale a pena a gente pesquisar aprofundar dentro da Conceptivos sobre esse tema aí da personalidade conceptiva, como a Juliana se aprofundou e fez até um livro a respeito disso. Então, até a próxima quarta, pessoal. Até a próxima. Valeu. Olá, meu nome é Juliana Costa, eu sou autora do livro Autobiografia de uma Personalidade Conceptiva, Vivências na África segundo o Paradigma Consciencial. Neste livro eu conto sobre as minhas autopesquisas serexológicas, a hipótese de personalidade consecutiva de Emily Hobhouse e algumas questões sobre infiltração cosmoética. Eu convido você, interessado em estudar esses assuntos e um pouco mais sobre a África, no meu livro.